Olá, tudo bem? Iniciamos aqui mais um vídeo da nossa sequência de vídeos sobre o estoque de terceiro e a gestão do estoque próprio, imposto de terceiros e do estoque de terceiros, imposto de próprio, certo? Caso não tenha assistido o nosso último vídeo, você pode buscar através do link que vai estar disponível na descrição desse vídeo ou em nosso canal no YouTube. No vídeo de hoje, vamos tratar sobre o cadastro das naturezas de operação no sistema necessários para realizar o controle desses estoques. Lembrando que é de extrema importância sempre consultar o seu contador para que ele oriente quais as CFOPs ou naturezas de operação devem ser utilizadas para sua operação. Do módulo faturamento, a partir do menu arquivos básicos, estoque e natureza de operação. Lembrando que esse vídeo não visa orientá-los sobre o cadastro de CFOPs ou naturezas de operação dentro do sistema, e sim para que vocês consigam identificar ali as informações necessárias nos cadastros dessas CFOPs para que isso gere informação e gestão desse estoque de terceiros, ok? Então, aqui eu pretendo trabalhar as CFOPs mais comuns, utilizadas nessas rotinas. Então, eu vou explicar primeiramente as rotinas de remessa e retorno quando a empresa é um industrializador. E na sequência também eu vou estar demonstrando quais as CFOPs mais comuns vão ser utilizadas e nas rotinas quando a empresa é o cliente que está contratando aquela industrialização de um terceiro. Então, a CFOP utilizada, então vamos pensar na empresa sendo contratando, no caso, a industrialização. Então, eu vou começar verificando aqui as CFOPs 5901 e aí eu tenho a origem então da minha remessa, minha primeira remessa. Então, sempre que eu fiz a contratação de um serviço, de uma industrialização, e eu vou remeter esse material para o meu industrializador. Normalmente a CFOP utilizada vai ser a 5901. Eu vou editar essa natureza de operação para que eu possa demonstrar ali dentro do cadastro da natureza de operação. Eu vou ter o tipo de movimento no estoque, e é o tipo de movimento no estoque que vai gerar a informação para o sistema de que essa mercadoria é uma mercadoria própria que está sendo enviada para estocar em terceiro, no caso para ser industrializada. Então, se a gente olhar lá, eu editei aqui o tipo de movimentação no estoque. Eu vou naquele tipo de movimentação que é o 8004. Eu vou editar esse tipo de movimento para que vocês possam entender o que está vinculado nele. Então, ao tipo de movimento, eu determino a movimentação, se é uma entrada ou se é uma saída. Para fins de SPED fiscal, eu já crio um indicador de que essa CFOP gera a informação de que é um estoque próprio, mas que esse estoque está em terceiros, E assim como aqui embaixo eu vou vincular as saídas, como eu marquei saída, o tipo de movimentação para escrituração fiscal, ele vai registrar como saída de mercadoria própria para estoque em terceiro. Ok? Então essa seria a CFOP da remessa dos materiais. Então estou contratando a industrialização e remetendo esses materiais para o meu industrializador. Ao final do processo, eu como contratante, eu vou receber uma nota fiscal do meu fornecedor de serviços, e normalmente ela vai vir já com o retorno de mercadoria utilizada na industrialização por encomenda com a CFOP 5902, e a entrada dessa nota fiscal no sistema ela vai ser feita com a CFOP então correspondente, que é a 1902. Então, quando eu recebo a nota fiscal de retorno de industrialização, aqueles materiais que eu remeti, o meu industrializador me retorna na 5902, e eu vou receber e vou importar essa nota fiscal no sistema utilizando a CFOP 1902. E nessa CFOP eu tenho o tipo de movimento vinculado: entrada de mercadoria própria estocada em terceiro, que é a 8.000. Se a gente for lá consultar a movimentação 8.000, a gente vai verificar que ela é definida aqui com a movimentação de entrada.
O indicador para SPED continua sendo próprio em terceiros, porém o tipo de movimentação para a escrituração fiscal aqui das entradas já vem também como entrada de mercadoria própria estocada em terceiro. Quando você realiza a importação dessa nota fiscal no sistema, entrando com essas CFLPs e com esses tipos de movimentação correto, você já vai poder fazer o vínculo daquele material que você está recebendo com a nota original, aquela que você enviou para o teu fornecedor. Então, essa nota que você recebe, ela pode ser um retorno parcial ou total, e isso vai criando um registro do que eu enviei e aquilo que já me foi retornado nesse processo. Ok? Então agora eu me coloco na posição de industrializador. Então, o que acontece com o industrializador? Então, a primeira nota, né, a nota de origem, na verdade, vai ser uma nota de entrada. Então, eu recebi do meu cliente uma nota de remessa para industrialização com a CFLP 5901. Ele me mandou essa mercadoria para que eu industrializasse. E eu vou dar entrada nessa nota fiscal, vou importar ela no sistema utilizando a CFLP correspondente 1901. E a CFLP, eu vou editar ela aqui para a gente observar. A movimentação vinculada a ela é uma entrada de mercadoria de terceiro para industrialização, no caso 8001. Vamos dar uma olhadinha nela lá. Então eu tenho aqui vinculada a ela é uma entrada, porém o indicador para SPED me indica que é de terceiros e que está em minha posse, certo? E o tipo de movimentação para escrituração fiscal é uma entrada de mercadoria de terceiro para ser industrializada. Eu vou realizar essa industrialização, eu finalizo o processo industrial e eu vou retornar essa mercadoria para o meu cliente. Aí nesse caso, esse retorno ela já é feito com a CFLP 5.902, certo? Essa daqui, retorno de mercadoria utilizada na industrialização por encomenda. Então, vou editar esse cadastro de CFLP aqui. E vinculado a ela, a gente tem o tipo de movimentação saída de produto industrializado para terceiros, que é 8005. Se a gente for consultar esse tipo de movimentação, a ela temos atribuídos as seguintes informações. Errei a senha. Então, ela é uma saída. Para o indicador de estoque SPED, é uma saída de material de terceiro que estava em minha posse. E para o tipo de movimentação para escrituração fiscal, ele fica vinculado à saída de produto industrializado para terceiro. Da mesma forma, essa saída, né? Então quando eu faço o retorno, a nota fiscal que eu dei a entrada lá no início do processo, ela criou informação, gerou informação do estoque que eu tenho daquele cliente em minha posse. E a minha nota de retorno, eu vou fazer um vínculo com aquela nota que eu estou retornando, aquela original, a origem, para que eu possa deduzir daquele saldo, aquela quantidade que eu estou retornando. Lembrando que pode ser total ou parcial sempre. Ok? Então essas eram as orientações que eu gostaria de dar hoje com relação à observação que deve ser feita às naturezas de operação, sempre antes de iniciar, né, esses processos de gestão de estoque de terceiros. Ok? Qualquer dúvida pode ser enviada para nosso e-mail, né, que é o atendimento@andesrp.com.br. E vocês podem continuar acompanhando aí a nossa série de vídeos. Vamos ter uma sequência explicando todo esse processo do estoque de terceiro. Então pode acompanhar ali no nosso canal. Eventualmente nesses vídeos eu pretendo disponibilizar os links também dos outros vídeos para que vocês possam estar pegando a sequência total. Certo? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.